Oi, gente, bem-vindos ao Livros de Mármore. Eu sou a Juliana e esse é o nosso book haul do Amazon Prime Day. Antes da gente começar, eu já peço para você se inscrever no nosso canal se estiver gostando do conteúdo, curtir e comentar aqui embaixo, porque ajuda bastante na nossa divulgação. E também, se você se interessar por algum livro que a gente mencionar aqui no vídeo, o nosso link de associado da Amazon vai estar linkado aqui embaixo para cada um deles, para quem sabe você poder adquirir também e fazer essa leitura com a gente. Fazendo um balanço do Amazon Prime Day, a gente chegou à conclusão que agora a gente guarda dinheiro para julho e não mais para novembro, para Black Friday. Porque o Amazon Prime Day, tanto o dia em si, os 2 dias, 11 e 12 de julho, quanto o esquenta da Prime Day foram muito superiores. A Amazon tá de parabéns pelas promoções que eles fizeram, tanto em livros físicos, quanto e-books, quanto outros materiais do tipo cosméticos, produtos de beleza, até o Kindle Paperwhite, que teve o menor preço que eu já vi na história. Algumas pessoas conseguiram comprar por R$499 o Kindle Paperwhite. Então foram promoções muito boas. Parabéns, Amazon, por ter fortalecido o Prime Day aqui no Brasil e por ter sido uma promoção assim, muito superior à Black Friday, que acabou fortalecendo o mercado da Amazon aqui no Brasil. A gente só comprou livros físicos, a gente não fez a conta exata, mas eu estimo que a gente tenha comprado em torno de 50 livros, juntando o esquenta com a Prime Day. Inclusive, o book haul de esquenta tá aqui na descrição, a gente vai linkar também. Agora, indo para o book haul em si, foi uma promoção muito boa em relação ao meu autor favorito. Eu adquiri vários títulos do Stephen King que eu não tinha ainda. Mas esse livro que eu vou mostrar, ele foi em decorrência de um livro que tava no esquenta da Amazon, que a gente até mostrou no outro vídeo, que é Casa Negra. Eu adquiri o Talismã. Não foi nenhuma promoção do Prime Day nem do esquenta, porque esse livro ele tá esgotado, ele só é encontrado em sebos. Essa edição, inclusive, da Suma. Então eu tive que adquirir ele para poder fazer a leitura dele com a Casa Negra sem prejuízo nenhum. Falando um pouco mais sobre esse livro, ele tinha uma edição antiga da Objetiva, que eu gosto bastante das edições antigas da Objetiva, mas ele também saiu pela Suma. Ele foi um livro escrito pelo Stephen King e pelo Peter Straub em 1983. O Straub, para quem não sabe, ele é um autor bem conhecido nos Estados Unidos pelo mesmo gênero do King, então ele é conhecido majoritariamente por livros de terror, e ele infelizmente veio a falecer ano passado. O Talismã, ele é o primeiro livro da série que leva o mesmo nome, que é o Talismã. O segundo é a Casa Negra, que tá aqui em cima, mas que a gente já falou sobre ele no outro book haul. E como eu disse, esse volume aqui eu adquiri na estante virtual, dei muita sorte porque ele é um volume novo, ele não é usado, ele estava lacrado da editora. E eu comprei na estante virtual. Quem puder aproveitar os sebos da estante virtual, recomendo bastante. E a gente vai linkar aqui embaixo também do vendedor que a gente comprou, para vocês poderem saber e ter essa experiência, porque eu tive uma experiência muito positiva comprando esse livro. O vendedor foi super atencioso. E falando um pouco sobre a sinopse, que me interessou bastante, ele fala sobre um menino que chama Jack Sawyer. Ele tem 12 anos e a missão dele é procurar esse talismã. Por que ele tem que procurar esse talismã? Porque é dito a ele que esse talismã é a única coisa que pode salvar a mãe dele. E eu me identifiquei muito com essa história. Eu sei o que eu seria capaz de fazer para achar um talismã que pudesse salvar a minha mãe. Então, tô muito ansiosa para fazer essa leitura. Acho que eu nunca li um livro do King com o Straub, vai ser minha primeira experiência. Acho que só coisas positivas podem vir disso, porque são 2 autores muito experientes em livros de suspense / terror. Então, assim que puder, eu vou incluir ele na minha TBR. E assim que eu fizer a leitura, eu venho contar pra vocês. E vale a pena conferir esse livro aqui, porque ele vai ser adaptado pra Netflix, notícia quentíssima, pelos produtores do Stranger Things. Então eu tô muito ansiosa pra ler o livro antes da adaptação, então assim que eu puder eu vou fazer a leitura. E o segundo livro que eu adquiri foi A Longa Marcha, do Stephen King, sob o pseudônimo do Richard Bachman, em uma edição nova pela Suma de Letras, com tradução nova também, feita pela Regiane Winiarski,
Então eu tô muito ansiosa, porque eu adoro as traduções da Regiane, uma das melhores tradutoras que eu conheço. É muito interessante porque uma curiosidade que pouca gente sabe é que o Stephen King ele escreveu esse livro antes de ter escrito Carrie, que é o primeiro livro dele que foi publicado. Só que a Longa Marcha, infelizmente, foi rejeitado pela editora que o King mandou e ele acabou ficando esquecido nas gavetas do King, mas é um livro que ele gostou muito de ter escrito e que ele sempre quis dar uma chance nova para esse livro ser publicado. Quando o King virou um autor super publicado, ele chegava a publicar 3 livros no mesmo ano, o mercado editorial começou a ficar um pouquinho preocupado porque pensavam que isso ia saturar o mercado e que as pessoas iam se cansar de ouvir o nome de Stephen King. E aproveitando esse gancho, o que o King fez foi criar o nome Richard Bachman para ser o seu pseudônimo. E é muito legal porque o King ele também queria experimentar se as pessoas gostavam dele pelo nome ou se as pessoas realmente gostavam dele pelas histórias. Só que aí acabou desenrolando essa história e um trabalhador de uma livraria lá nos Estados Unidos acabou identificando pelo jeito da escrita, pelo jeito de narrar as histórias e acabou enviando uma carta pro King dizendo que ele já tinha descoberto que o King era o pseudônimo do Richard Bachman. E ele falou que ele queria escrever uma reportagem sobre isso e queria perguntar pro King se ele autorizava que ele fizesse essa reportagem. E o King, prontamente, ele já desconfiava que algumas pessoas sabiam disso. E para que as outras pessoas, que o mundo soubesse que Richard Bachman era o Stephen King, ele decidiu autorizar esse rapaz a fazer essa matéria. Ficou 3 dias com ele sendo entrevistado. E depois disso, ele acabou falando que Richard Bachman acabou morrendo de câncer de pseudônimo. Maravilhoso. Falando um pouco sobre a história de A Longa Marcha, eu achei muito interessante, porque essa história ela se passa nos Estados Unidos distópico. Lembrando que esse livro foi escrito em 1966. Então, ele é um Estados Unidos distópico que lembra muito o que a gente viu no Round 6. Quem já assistiu a série, recomendo bastante, uma das séries que eu mais gosto. Mas a premissa desse livro, ele lembra muito o Round 6, porque as crianças que são escolhidas para essa longa marcha, elas têm que ficar andando, independente de qualquer coisa, nunca parar. E com 3... se elas recebem 3 advertências, elas são mortas. Então, essas crianças elas têm que superar qualquer desafio físico de resistência para poder sobreviver à longa marcha. Então, eu gostei bastante da premissa. É um livro bem mais curto do que eu achei que ele seria. Então, acho que é um livro do King que dá para ler em 1 ou 2 dias, dependendo da tranquilidade da vida cotidiana. Mas vale a pena conferir. A Suma também vai lançar os outros livros do Bachman. Eu acho que só a Fúria que não vai ser lançado porque é um livro banido pelo próprio King. Então vale a pena conferir e conferir os próximos também. A Longa Marcha de Stephen King. Agora, o último livro do King que eu adquiri nesse esquenta/Prime Day foi O Conto de Fadas. Finalmente eu vou poder fazer essa leitura. Eu amo essa capa, eu acho lindíssima. Ela de longe, sobre a minha perspectiva, ela parece um olho, mas você aproxima, você vê que tem um rapaz e um cachorrinho aqui descendo talvez pro interior da terra. E eu tô muito ansiosa, já ouvi por amigos que leram que esse livro é muito sensacional. E ele é um dos últimos livros do King lançados aqui no Brasil, ele foi lançado em setembro de 2022. E eu tô muito ansiosa porque ele conta a história de um garoto que ele cuida de si e do pai depois que a mãe dele morreu. Então fica naquela vida pesada do pai que acaba se entregando pra bebida depois que a esposa morre. E um garoto que tem que assumir todas as responsabilidades do lar pra manter essa família unida, pra manter os dois vivos e saudáveis. Aos 17 anos, esse garoto descobre um portal para um mundo paralelo onde o bem e o mal estão em guerra. Então, eu acho que é um livro, assim, a premissa já diz muito. É um livro do King fazendo o que o King sabe fazer de melhor. Então, tô super... Não sei quando eu vou ter a oportunidade de pegar ele pra ler, mas tô muito ansiosa pra pegar e ter ele na minha coleção. Ele é um livro razoavelmente
longo, mas que a gente sabe que passa muito rápido porque o King é o melhor. Apesar de eu ter adquirido bastantes volumes do King, eu acho que se eu fosse fazer um balanço dessa Prime Day, ela foi a Prime Day do Tolkien. Muitos livros do Tolkien entraram em promoção. E eu, obviamente, como fã do Hobbit, que foi o único livro que eu li, infelizmente até agora, inclusive estou fazendo a releitura, muitos dos livros entraram em promoção e foi a oportunidade perfeita para quem é fã de Tolkien antigo, quem é fã novo de Tolkien, para completar essa coleção e fazer essas leituras. E os primeiros livros sobre os quais eu vou falar aqui, eu quase tive um treco na hora que eles chegaram, porque eu acho que são 3 dos livros mais bonitos que eu tenho na estante agora, que eles chegaram, que são os livros infantis do Tolkien. Eu nunca tinha, sendo sincera, eu nunca tinha visto essas edições e elas são muito primorosas, todas elas têm fitilho, todas elas são capaduras, ilustradas e eles juntos na estante, todas elas inclusive saíram pelo selo infantil da HarperCollins aqui do Brasil, que é a Harper Kids. E é um trabalho primoroso, a gente vai mostrar em detalhe também cada um deles, mas falando de maneira geral, a primeira impressão quando eu abri a caixa, eu quase tive um treco quando eu vi esses livros. O primeiro livro é o Roverando, que o Tolkien escreveu pro Michael, que é um dos filhos dele quando ele tinha 4 anos. O Michael, ele acabou perdendo um cachorrinho de brinquedo que ele tinha numa praia, e para consolar o filho dele, o Tolkien resolveu escrever esse livro sobre um cachorrinho que é um cachorrinho de verdade e acaba virando um cachorro de brinquedo. E ele vai em busca do mago que o transformou em um cachorro de brinquedo para poder voltar ao normal. E nisso ele enfrenta diversas aventuras. Eu tô muito ansiosa para fazer essa leitura. O livro, ele é muito lindo, curtinho, livro infantil. Esse fitilho, simplesmente lindo. Simplesmente lindo. E como eu disse, eu estou fazendo a releitura do Hobbit. E uma das coisas que mais me encanta no Tolkien, na escrita do Tolkien, é que ele, escrevendo para os seus filhos, dá para ver o carinho em cada uma das páginas, na qualidade de escrita, no carinho com cada um dos detalhes, nos tons de brincadeira, algumas brincadeiras que ele faz. Dá para ver o carinho que ele colocou nesses livros, que eram, a princípio, simplesmente feitos para serem lidos pelos seus filhos, mas que conquistam tantas crianças e adultos com alma de criança no mundo inteiro, eu incluída. O segundo livro é o Mestre Giles da Aldeia. Ele conta a história do Giles, que é um fazendeiro que vive com seu cachorro que chama Ganido. E quando ele derrota um gigante que aparece na cidade, ele vira um herói naquela cidade. E a partir disso as pessoas começam a superestimar o Giles, achando que ele tem superpoderes, achando que ele é o máximo. E esse livro conta sobre como o Giles, a partir dessa fama que ele criou por ter derrotado o gigante, como que ele vai enfrentar esse dragão. E uma coisa super legal sobre esse livrinho aqui e o próximo que eu vou mostrar é que eles são ilustrados pela Pauline Baynes. Pauline Baynes, para quem não sabe, ela é a ilustradora também da edição mais famosa das Crônicas de Nárnia, a edição mais clássica das Crônicas de Nárnia, que estão sendo relançados, inclusive, os volumes pela HarperCollins aqui no Brasil. Então, a gente só pode esperar coisas maravilhosas desse livro. Como eu disse, um primor, uma edição maravilhosa da HarperCollins, que a gente também vai mostrar no detalhe. E ilustrado pela Pauline Baynes também dá um toque a mais, não tem como dar errado. Super ansiosa para pegar isso quando eu tiver algum tempinho livre e me aventurar junto com o Giles enfrentando esse dragão. E o último livro infantil que eu adquiri do Tolkien foi esse aqui, que é o Ferreiro do Bosque Maior. Ele foi o último conto escrito pelo Tolkien, quando o Tolkien tinha 75 anos, foi o último livro dele publicado. E ele conta a história sobre Bosque Maior, como o próprio título diz. Ele também é ilustrado pela Pauline Baynes. E Bosque Maior é conhecido pelas iguarias culinárias e pela festividade das Boas Crianças, que é realizada a cada 24 anos. E o que acontece nessa festividade? Nessa festividade, o auge é um bolo que eles fazem, que é dividido em 24 pedaços, e cada pedaço é dado para uma das crianças que é convidada para essa festa. No ano que Tolkien descreve aqui,
Um dos pedaços de bolo, ele contém uma estrela. E essa estrela é uma estrela mágica que leva a criança que achá-la pro reino das fadas. Então, eu acho que Tolkien já era muito maduro, eu acho que ele já tinha a perspectiva de que os trabalhos dele estavam por terminar. Então eu tô muito ansiosa para ler um Tolkien mais com essa perspectiva de noção da finitude da vida, porque a única perspectiva que eu tenho dele até hoje é a perspectiva do Hobbit, em que ele era ainda muito novo. Então, farei a leitura assim que possível. O Ferreiro do Bosque Maior. Agora, partindo para um Tolkien mais direcionado aos adultos, a gente tem A Batalha de Maldon e O Regresso de Beornot. Esse livro é super interessante. Eu comprei ele pela promoção mesmo, eu não sabia do que ele se tratava, mas eu me interessei muito, porque, contextualizando um pouco para vocês, A Batalha de Maldon, ele é um poema clássico da literatura inglesa, que foi escrito em inglês arcaico. E o que a gente tem aqui é a tradução do Tolkien. Então, a maioria desse livro aqui, ele tem uma tradução bicolunada, em que a gente vê o original na direita e a tradução na esquerda. Então, a gente tem como ver a tradução feita pelo próprio Tolkien desse poema. E também ver o Regresso de Beornot, que foi o conto que ele escreveu, imaginando quais seriam as consequências dessa batalha do poema original. Então eu tô muito ansiosa para ler, eu acho que ele vai ser um livro bem rápido de ser lido, até porque ele é fininho assim e ele ainda é bicolunado, então ele acaba sendo mais fino ainda. E vai ser muito legal ver o Tolkien como tradutor, porque eu tenho bastante experiência com tradução, eu sou advogada, eu faço bastante tradução de contratos, eu também faço traduções para um site que eu trabalho, do Tovelo Brasil, e então vai ser muito interessante ver o Tolkien como tradutor, aprender muito com ele, que eu tenho certeza que eu vou aprender, e ver como que ele foi traduzido, essa tradução do Tolkien foi trazida para o português, e aprender cada vez mais com um dos meus autores que está se tornando um dos meus autores favoritos. O próximo livro do Tolkien é A Queda de Númenor. Esse livro é um pouquinho diferente, ele conta... a primeira menção que eu gostaria de fazer é que ele tem ilustrações do Alan Lee, que a gente vai mostrar no detalhe. E ele foi editado pelo Brian Sibley, que é um dos maiores experts em Tolkien que existe na face da Terra. E ele conta sobre a Segunda Era da Terra-média. Essa era é considerada por Tolkien como se fosse uma Idade das Trevas, como se fosse uma Idade Média da nossa história. E Tolkien dizia que pouco deveria ser falado e contado sobre essa era. E o Sibley, ele procurou organizar esses escritos do Tolkien da forma mais linear possível e que culminem na explicação de muitas das coisas que acontecem no Senhor dos Anéis, que a gente só tem algumas explicações bem superficiais. Então, eu tô muito ansiosa para ler isso. Eu acho que eu vou ler esse livro depois de ler O Senhor dos Anéis, porque ele foi escrito depois do Senhor dos Anéis, e ele também explica muitas das coisas que acontecem no Silmarillion. Então, eu acho que eu vou ler esse livro depois de ler O Senhor dos Anéis, para ter uma perspectiva já do leitor comum de Tolkien. Então, é isso aí. A Queda de Númenor. E a próxima aquisição de Tolkien, a próxima e última aquisição de Tolkien que eu fiz nesse Amazon Prime Day, é um box, que é o box da História da Terra-média. Ele é dividido entre volume 1 e 2. Essa série é uma série póstuma que foi publicada pelo filho do Tolkien, que é o Christopher Tolkien. E aqui no Brasil ele vai ser lançado em 12 volumes divididos em 4 boxes. Esse é o primeiro box, que conta com o Livro dos Contos Perdidos 1 e o Livro dos Contos Perdidos 2. Assim como A Queda de Númenor, ele também fala sobre a Segunda Era da Terra-média, e ele vai contar tanto eventos que levaram ao Senhor dos Anéis, quanto eventos que levaram ao Silmarillion. Então eu tô muito ansiosa para fazer essas leituras. E agora, contando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, o Tolkien, ele sempre, obviamente, como fã de fantasia, foi um autor que sempre ficou no meu radar para eu fazer a leitura. Só que eu sempre me achei pouco madura, ou madura de maneira insuficiente, para poder aproveitar as obras do Tolkien da maneira como eles devem ser aproveitados. E eu tô muito feliz em realizar essas leituras agora, porque
Eu tenho uma cabeça muito mais madura, uma cabeça capaz de concatenar vários eventos diferentes, relacionar eles com a história, ver críticas que são colocadas ali de maneira sutil, mas que são críticas muito pertinentes feitas pelo autor. E eu sinto com o Tolkien o que eu senti quando eu comecei a ler o King, porque eu tô muito feliz. Que quanto mais eu me mergulho nesse universo, mais eu quero tirar dele o que eu puder. Então, quanto mais eu mergulho, mais fundo eu quero ir. E eu tô muito feliz de poder fazer finalmente essas leituras. Assim que eu terminar de reler o Hobbit, eu trago pra vocês minhas impressões dessa releitura. Todos esses livros com certeza vão ter resenha aqui no canal, então aguardem. Agora um livro que eu estou super feliz que eu consegui comprar. Esse livro ele tava muito caro, eu não queria comprar a edição dele em português, porque todos os meus outros livros da série eles são em inglês e eu li todos eles no original. Tem um apreço muito grande, pessoalmente, porque são livros que foram porta de entrada para as minhas leituras no original. E o livro que eu estou falando é The Ballad of Songbirds and Snakes, da Suzanne Collins. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado como A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e apesar de muitas pessoas falarem que ele é a continuação dos Jogos Vorazes, essa é uma perspectiva um tanto quanto errônea, porque na verdade ele é uma prequel dos Jogos Vorazes. Ele se passa antes da história que aconteceu com o Peter e com a Katniss. Só explicando um pouquinho mais pra vocês, o Peter e a Katniss eles acabam participando do 74º Jogos Vorazes. E esse livro, The Ballad of Songbirds and Snakes, ele acontece no 10º Jogos Vorazes. Só que ele traz um personagem que é muito conhecido nosso, que das pessoas que já leram a saga dos Jogos Vorazes, que é o Snow, President Snow. Esse é um dos personagens mais odiados por mim, tanto da história da literatura quanto da história do cinema. O ator que fez o Snow no cinema captou muito bem a essência da personagem, toda a crueldade, todo o sangue frio, toda a frieza e a maldade mesmo que existia no Snow, que permitia que ele conduzisse esses Jogos Vorazes. E ele vai contar sobre a decadência da família do Snow e como o Snow pegou uma oportunidade de ser mentor da menina do 12º distrito no 10º Jogos Vorazes para tentar ganhar de novo a reputação dessa família. Esse é um livro que eu vou fazer o que for possível para ler o quanto antes, porque eu gosto muito dos Jogos Vorazes. Esses dias eu tava mesmo assistindo o filme, sempre que passa na TV eu assisto. E eu gosto muito da história, eu gosto muito da escrita da Suzanne Collins. E eu quero ter as minhas próprias perspectivas, porque esse livro, ele é um livro muito dividido. Então as pessoas ou elas amam ou elas odeiam, e eu quero ver onde eu caio nessa divisão de gostos. Então, The Ballad of Songbirds and Snakes, da Suzanne Collins. Agora uma das minhas aquisições favoritas desse Prime Day. Eu não acredito que eu finalmente, como fã de fantasia, eu vou fazer essa leitura, conhecer esse autor, porque essa trilogia que eu vou mostrar pra vocês, ela está esgotada aqui no Brasil. Eu tenho o volume 2, mas o volume 1 e 3, eles são quase que impossíveis de achar. E eu tenho o privilégio de poder me aventurar por eles no original. E o Prime Day ele trouxe vários descontos, vários cupons em boxes, em livros importados. E eu não podia deixar de adquirir a trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson. Essa trilogia é composta do primeiro volume, que se chama Mistborn, que aqui no Brasil ficou como Mistborn, o Império Final. O segundo volume, The Well of Ascension, que aqui no Brasil ficou O Poço da Ascensão. E ela finaliza com o volume 3, The Hero of Ages, que aqui no Brasil ficou como O Herói das Eras. E eu tô muito feliz de não só poder fazer a leitura do Brandon Sanderson, mas também voltar para os livros de fantasia que acabaram ficando, por circunstâncias da vida, meio que em stand-by na minha TBR. Mas essa é uma ótima oportunidade, porque o Sanderson ele se tornou um dos maiores nomes da fantasia na literatura mundial. E vai ser um desafio pra mim também, porque eu nunca tive coragem de pegar um livro no original de fantasia pra ler. Então acho que vai ser uma ótima oportunidade não só de conhecer o autor, conhecer a série Mistborn, mas também de me desafiar e pegar um calhamaço, porque esse é um mass market paperback
Então ele é um livro de bolso, mas vocês vão ver no detalhe, a letra é super pequenininha. Tem muito desafio aqui dentro pra mim, tanto de compreensão de história quanto do próprio idioma do inglês, então vai ser uma ótima oportunidade pra me desafiar. Então eu tô muito ansiosa pra começar essa série, que é Mistborn de Brandon Sanderson. Essa série, ela se passa num mundo fictício que se chama Scadrial. E o que é muito legal é que o sistema de magia envolvido nessa série, ela envolve metais. Então as pessoas, as personagens que estão nesses livros, elas adquirem poder a partir da queima desses metais. E por ser, assim, inigualável com qualquer coisa que eu tenha lido na minha vida aí de leitora de fantasia, eu tô muito ansiosa para poder fazer essa leitura e entender o porquê que o Brandon Sanderson é um dos autores mais expoentes no mundo da fantasia. A próxima aquisição que fizemos no Prime Day também foi um box, também do Brandon Sanderson, que é um box com os 3 primeiros volumes da série The Stormlight Archives. E esse box é composto pelo primeiro volume, que é The Way of Kings, que já saiu aqui no Brasil. Ele saiu como O Caminho dos Reis pela editora Trama. O segundo volume, Words of Radiance, que está em pré-venda aqui no Brasil, que vai ter o nome Palavras de Radiança, também vai sair pela editora Trama. E atualmente, dependendo de quando você for ver esse vídeo, ele está em pré-venda lá no site da Trama. E o terceiro volume, Oathbringer, que não tem previsão de sair aqui no Brasil, então ele não tem ainda um título em português, mas é o terceiro volume de The Stormlight Archives. Falando um pouco sobre a série, o Brandon Sanderson, ele pretende que essa série tenha em torno de 10 livros. Falando da nossa realidade, só o primeiro saiu aqui no Brasil, o segundo tá em pré-venda, mas essa série foi sempre uma série que me interessou bastante, só que eu não consegui comprar, porque os preços eles acabam sendo não tão convidativos. São livros muito caros. Quando entrou em pré-venda O Caminho dos Reis, eu já queria comprar, mas R$160 por um livro nacional é muito difícil pensar que essa é a realidade do mercado editorial do Brasil. Então, como eu disse, eu me sinto muito privilegiada de poder fazer essas leituras no original, porque eu paguei mais barato no box do que eu pagaria em um volume da série. E essa saga, ela fala sobre um mundo que se chama Roshar, mundo fictício também, nos mesmos moldes da trilogia de Mistborn. E nesse mundo existem tempestades, e essas tempestades elas não trazem somente desolação para o mundo, mas elas também trazem poderes mágicos. Então, muito ansiosa para ver como é o desenrolar dessa série do Sanderson. Confesso para vocês que eu vou pegar com certeza primeiro a trilogia Mistborn, mas como eu sempre falo, assim que eu ler cada um desses livros, vai ter vídeo aqui no canal. Agora falando sobre o próximo livro, ele é Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Eu já disse isso no nosso outro book haul, mas quem ainda não teve a oportunidade de assistir. O Graciliano Ramos, ele é definitivamente um dos meus autores nacionais favoritos, junto com Pedro Bandeira e o Jorge Amado. E esse Prime Day ele foi muito produtivo na compra de livros do Graciliano, porque eu já tinha lido tanto São Bernardo quanto Insônia, mas emprestados da Biblioteca Mário de Andrade, e eu consegui fazer a compra dos dois, mais o Angústia, e agora no Prime Day, o Memórias do Cárcere. Como eu disse no outro book haul, Graciliano, ele tem um poder magnífico em capturar a essência do ser humano. Esse é um livro de não ficção autobiográfica, em que o autor, ele conta memórias de sua vida, e o impacto que teve o período em que ele ficou encarcerado, mesmo sem qualquer tipo de acusação formal. Ele ficou 1 ano preso, ele foi preso em Maceió, mas ficou preso até o ano seguinte, sem nenhuma acusação formal, sem nenhum fundamento. O Graciliano, ele acaba sendo uma das maiores célebres vítimas da ditadura do Getúlio Vargas. Então, eu tô muito ansiosa para conhecer sobre a vida mesmo do Graciliano e como essa vida dele impactou na perspectiva que ele traz nas obras. Então, Memórias do Cárcere, eu acho que ele vai ser um livro para ser degustado, para ser lido capítulo a capítulo, intercalando com outros livros, porque deve ser um tema bem pesado, mas eu estou muito ansiosa para fazer a leitura, e é isso aí. Agora, 3 livros que eu estou muito feliz de trazer para esse book haul, porque eles vão completar a coleção que eu tenho de uma das minhas autoras favoritas, que é a Cassandra Clare. Nessa Prime Day, eu consegui comprar
o segundo volume de As Últimas Horas, que é Corrente de Ferro, e também o terceiro volume da mesma série, As Últimas Horas, e que fecha a trilogia, que é chamada de Corrente de Espinhos. E trazer também o spin-off que faltava, que é o Fantasmas do Mercado das Sombras, que era o último spin-off que faltava da Cassandra Clare. Agora, explicando um pouquinho sobre a minha relação com a autora, eu li os livros dos Instrumentos Mortais quando eles estavam sendo lançados, então eu tinha muito tempo para esperar entre um livro e outro, e quando eu tive que esperar para ser lançada a Princesa Mecânica, eu preferi esperar mais tempo, mais represar alguns livros da Cassandra Clare, para quando eu pegasse para ler, eu tivesse vários livros para ler. Então, eu estou represada desde o último volume dos Instrumentos Mortais e o último volume das Peças Infernais. Mas agora que eu completei a coleção, eu tenho bastantes livros para ler da Cassandra Clare. Eu acho que eu vou retomar a leitura porque esses livros eles são sensacionais, eles passam muito rápido. São personagens muito bem construídas, personagens pelas quais eu tenho um apreço, assim, o coração ficar quentinho de reencontrar esses personagens. E continuar as outras séries também, que foram lançadas depois. Eu tô muito ansiosa para continuar a minha aventura com Cassandra Clare e poder continuar essas leituras. E agora, falando a título de observação, o que eu acho que eu vou fazer é, eu vou reler tudo. Então, quando eu trouxer pro canal, eu vou trazer desde o primeiro volume dos Instrumentos Mortais. Provavelmente vão ser resenhas por série. Então, Instrumentos Mortais, Peças Infernais e aí por diante. Eu vou trazer para vocês as minhas impressões e o que eu gosto tanto na escrita da Cassandra Clare. E ver também, porque eu acho que muita coisa deve ter mudado daquela época para cá. Outras influências do que é mais popular no mercado. Então vai ser interessante ter essa perspectiva de eu com uma mente mais madura, porque eu era bastante criança, entre aspas. Eu era uma jovem adulta na época. Então, ver como vai ser reler essas séries e ver quais são as minhas impressões sobre a escrita da Cassandra com uma mente mais diferente. Vai ser interessante. Eu trago pra vocês. E caminhando pro final, a última obra que eu gostaria de falar com vocês é um mangá. Esse mangá eu já falei sobre ele no nosso book haul de Esquenta, mas eu adquiri mais alguns volumes que estavam em promoção no Prime Day, que são os volumes de Gen Pés Descalços. Eu acabei por medo de esgotarem, porque esse mangá, saindo pela Conrad, ele já foi um mangá esgotado aqui no Brasil, e com medo de esgotar os outros volumes, depois do Prime Day eu acabei adquirindo todos eles, só que eles ainda não chegaram, então não posso mostrar pra vocês. Mas em promoção, eu acabei comprando o volume 2, o volume 4, o volume 5, o volume 8 e o volume 9. E esse é um mangá pro qual eu tô muito ansiosa. Como eu disse também no nosso Esquenta da Prime Day, eu sou fissurada por assuntos que envolvam Segunda Guerra Mundial. É um dos assuntos que eu mais gosto de estudar em termos de história mundial. E Gen Pés Descalços, ele vai se passar em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fala sobre como a guerra impacta a vida das famílias e como muitas dessas famílias elas lutam mesmo cada dia para se manterem unidas, para se manterem sãs durante um período que é muito difícil. E como essas famílias lidam com problemas decorrentes da guerra, como a escassez de alimentos, filhos que são separados dos pais. Eu gosto muito da literatura japonesa porque, principalmente através do mangá, eles conseguem captar muito bem essa natureza humana, a percepção das personagens sobre o que acontece ao redor delas, né? E essa família que é a protagonista desse mangá, os Nakaoka, eles ainda têm que lidar com o preconceito das outras famílias ao redor, porque o patriarca da família ele é tido como pacifista. Tem posições muito pacifistas que são vistas com maus olhos no contexto da guerra. E é sobre todo esse desenrolar dessa resistência familiar, dessas pessoas lutando para ter uma vida o mais normal possível, ter um cotidiano no meio de um acontecimento que é impossível se manter rotinas, e como tudo muda quando a bomba cai em Hiroshima, em agosto de 45.
Como eu estou de férias, eu acho que essa leitura vai fluir muito mais rápido do que ela fluiria em dias normais. Então, chegando aos outros volumes, eu inicio a leitura e já trago para vocês as minhas percepções. E esse foi o nosso book haul do Prime Day da Amazon. Eu estou muito ansiosa por fazer as leituras, espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para saber a minha percepção sobre esses livros. Então, se estiverem gostando, se inscrevam aqui embaixo, deem o joinha, comentem, ativem os sininhos para receber as notificações quando algum vídeo sair. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar uma das minhas maiores paixões da vida, que é a literatura, com vocês. Então, qualquer feedback é bem-vindo. Me digam quais tipos de vídeos vocês mais gostam para eu poder trazer aqui pro canal. Quais livros vocês recomendam que eu leia para que eu possa também ter contato com esses livros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! João da edição, vou pedir para você voltar pro começo, colocar isso antes de tudo que eu falei, tá bom? Beijo, te amo. Agora partindo para um Tolkien mais direcionado aos adultos. Agora, falando sobre a queda de primeiro e o segundo volume dessa série, que é uma série que vai ter 12 volumes, vai ser publicada em 14 blocos. 12 volumes. Ai, voltando. Desculpa, meu amor, por te dar tanto trabalho.